Irmãos, eu convido vocês a abrir suas Bíblias comigo. Amém. No livro do Êxodo, capítulo de número 3, por favor. Por gentileza, se coloquem de pé nesse momento. Capítulo 3 do livro de Êxodo. Êxodo capítulo de número 3, quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vou esperar então. Bem, quero agradecer a Deus também aqui pela vida de pessoas que eu me aproximei, que eu tenho um carinho muito grande. Luizinho em Rio Branco ele é conhecido como Gigante, Golias. Acho que alguém já entendeu quem é. Cadê o Gigante? Deve estar ali por cima, quando ele anda treme tudo, né? O Eduardo que está ali atrás também, que é uma pessoa que eu admiro muito. Deus abençoe o seu cara. Isabela que está ali também, que é uma pessoa que eu admiro muito, respeito muito. Deus abençoe cada um. Todos encontrados, diga glória a Deus. Queridos, quem está feliz hoje, diga glória a Deus. Não tem pouca gente feliz. Quem está feliz, diga glória a Deus. Amém. Êxodo capítulo de número 3, está escrito assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Ele pergunta. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do reteu, do amorreu, do ferizeu, do reveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vou repetir o último versículo, versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vem agora. Podemos assentar, por gentileza, amém? Queridos, posso intitular essa mensagem hoje como vem agora. Repita comigo: vem agora. O texto que está diante da igreja é um texto bastante conhecido, tema de novelas, tema de filmes, tema de séries. Foi conhecido como o momento em que Deus se manifesta a Moisés. E Deus, quando se manifesta a Moisés, fica cravado em nossa mente. Parece que a gente consegue enxergar todo o cenário do que está acontecendo nesse momento. Para que nós venhamos entender melhor o que está acontecendo aqui, a gente precisa voltar um pouquinho no contexto desse mesmo texto. Moisés, ele havia nascido de uma mulher chamada Joquebede, na época em que ninguém poderia criar um filho do sexo masculino. Joquebede decide ter um filho, talvez não sabendo se seria homem ou mulher. O menino, quando nasce, é sexo masculino. Nesse momento,
ela consegue esconder por 3 meses. Depois de 3 meses, o filho é colocado no rio Nilo, encontrado pela filha de Faraó. Ali, ele vai ser agora criado pela filha de Faraó dentro do palácio. Ele vai passar por um tempo e vai ser criado pela própria Joquebede. Por quê? Porque a filha de Faraó manda chamar uma hebreia, uma mulher, e quando essa chega, era a mãe do menino, Joquebede. Vocês conhecem muito bem e sabem do que eu estou falando. O texto vai dizer que ele é criado dentro do palácio, e ao chegar em uma certa idade, ele decide ir visitar os seus irmãos. Ele sabia que ele não era egípcio, ele estava no meio dos egípcios, ele estava sendo criado no meio dos egípcios, ele estava sempre convivendo com os egípcios, mas ele sabia que ele não era egípcio. Talvez Joquebede contava a história e dizia: você está aqui, mas você não é daqui. Você está no meio desse povo, mas você não pertence a esse povo. Você está nessa terra, mas você não pertence a esta terra. Você está aqui de passagem, porque eu tenho certeza que tu não vai ficar aqui para sempre. Então, Moisés cresceu talvez ouvindo essas histórias de sua mãe, contando ela para Moisés as histórias do seu povo, como Deus havia visitado Abraão, Isaac, Jacó, e havia feito durante todo o período onde os filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, cresciam e se tornavam a grande Israel. E eles sendo oprimido pelo povo egípcio, o que aconteceu? O povo começou a orar, o povo começou a buscar a Deus. Por quê? Porque eles estavam matando os filhos do povo. E ela contou tudo isso para Moisés. O tempo vai passar, Moisés, sabendo que ele estava naquele local, mas ele não era daquele local, ele decide visitar o seu povo, o povo hebreu. Ao chegar naquele ambiente, o que acontece? Ele se depara com uma cena triste. O povo estava sendo afligido, o povo estava sendo escravizado. A Bíblia diz que ao chegar, a primeira coisa que ele vê que havia um soldado egípcio que estava maltratando um hebreu, estava batendo em um hebreu, estava bagunçando, estava, sabe, irmãos, humilhando o hebreu. E ali a Bíblia diz que Moisés fica irado, e quando Moisés se ira, ele olha para um lado, olhou para o outro, e vendo que não havia ninguém, ele foi lá, matou o soldado egípcio e foi embora. A síndrome de Moisés, ao iniciar, nos dá uma lição poderosa, porque essa síndrome de Moisés ainda acompanha muita gente. Escuta, Moisés, ele matou, ele fez algo errado, e a Bíblia faz questão de mencionar que ele olhou para um lado, olhou para o outro, Carlos, e ao ver que não havia ninguém, ele foi lá e matou o soldado egípcio. No outro dia, ele chega, e ao chegar novamente, 2 novamente estão brigando, mas agora não eram soldados egípcios, eram 2 hebreus, e ele vai lá tentar afastar, e ao chegar e afastar, a Bíblia vai dizer que um deles olha para Moisés e diz: quem te colocou como maioral sobre a nossa vida? Quem te colocou como maioral sobre nós? Por algum acaso vai fazer como tu fez ontem com o soldado egípcio? Vai nos matar também? Então a Bíblia diz que Moisés, percebendo que o que ele havia feito havia sido descoberto, ele fugiu para Midian. A Bíblia diz que o faraó, descobrindo isso, buscava matar Moisés. Agora observa uma coisa, Moisés teve que fugir, Moisés teve que se esconder em Midian, um local onde ele permanece em oculto por 40 anos, e vai passar muito tempo naquele local. Escuta, a Bíblia diz que ele matou o soldado, e por ter descoberto o que ele havia feito, ao olhar para o lado, ao olhar para o outro, ele teve que ir embora. Observa uma coisa agora, 40 anos depois, 80 anos de idade agora tem Moisés, e a Bíblia vai nos falar no capítulo 3, versículo 1, que Moisés estava apacentando as ovelhas de Jetro, e Deus vai se apresentar a Moisés. Quando Deus está se apresentando agora a Moisés, eu começo a observar que Deus havia colocado no coração de Moisés para ele visitar o povo dele há 40 anos atrás, Daniel. Há
40 anos atrás, Deus estava colocando o desejo dele conhecer o povo dele ver o povo dele, porque naquele tempo o povo já estava em aflição, já estavam orando, pedindo a Deus um socorro, e Deus com certeza já estava tocando no coração de Moisés, e Moisés de repente vai, e quando ele está chegando lá, a Bíblia diz que ele olhou para um lado, olhou para o outro, e cometeu um pecado, ele assassinou, e por causa daquilo ele teve que fugir. 40 anos depois, agora, Deus vai se apresentar novamente. Você observa que parece que há um atraso no ministério profético de Moisés por causa do seu erro. Ele teve que fugir do território que Deus iria levantá-lo. Ele teve que fugir do território que Deus iria usá-lo de uma forma poderosa para libertar o povo hebreu. Ele teve que se esconder por muitos anos longe do território a qual Deus queria que ele estivesse. Tudo inicia por causa dele ter olhado para um lado, olhado para o outro e não havendo ninguém, cometeu o pecado. Escuta, talvez você não faça ideia, mas a síndrome de Moisés persegue muita gente até hoje. Por quê? Porque ele observa que não tem ninguém olhando. Ele olhou para o lado, olhou para o outro, não tem ninguém. Então ele comete coisas que ele jamais cometeria na presença de alguém. E isso atrasa a nossa vida diante de Deus. Quantas pessoas estão com seus ministérios atrasados? Quantas pessoas estão com seus ministérios atrasados porque cometeram coisas que desagradaram a Deus e tiveram que fugir do cenário profético que Deus colocou, e ele teve que se esconder e está escondido por muito tempo. Escuta, pecado, erro, as coisas que nós fazemos que desagradam a Deus, atrasa o projeto de Deus na nossa vida. E eu venho com uma palavra profética nessa noite. Levanta uma mão para o céu, por favor. Deus quer acelerar os projetos dele na sua vida. Vou repetir novamente, acho que você não entendeu. Deus quer acelerar o projeto que Ele tem na tua história, aleluia. Você não vai ficar atrasado, pelo contrário, Deus vai acelerar o projeto dEle na tua história. Se tem uma coisa, irmãos, que é maravilhoso o homem viver nessa terra, é viver o ministério profético em Deus, é saber que o seu nome está escrito no livro da vida, aleluia. Numa coisa maior e melhor nessa terra. Moisés agora está em um ambiente que Deus aparece a ele. 40 anos depois, Moisés tem 80 anos de idade nesse momento. Escuta só, 80 anos, Moisés está até velho. Aí você olha para si mesmo, está com 30 anos, o cabra não tem nem barba ainda, e está dizendo, não, eu já estou muito velho para buscar Deus, não vai dar tempo, eu queria ser usado, mas demora muito. Escuta, nunca é tarde para buscar a Deus, nunca é tarde para se aproximar de Deus, nunca é tarde para você viver algo grandioso na presença dEle, aleluia. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga para ele, não é tarde. Diga mais alto para mim ouvir aqui, não é tarde. Olha para mim agora, levanta a mão, escuta, não é tarde, você vai viver coisas grandes ainda nessa terra, aleluia. A Bíblia então vai dizer que Deus aparece a ele, mesmo sendo ele velho, mesmo tendo ele avançada idade, Deus se manifesta a ele. E quando Deus se manifesta a ele, ele começa agora a passar por um momento extraordinário, que me chama muita atenção. Ele estava em Midian, e Deus, quando se manifesta a ele, vai lá em Midian. Midian é um local onde não havia perseguição na vida de Moisés. Midian é um local onde não havia inimigos na vida de Moisés. Em Midian não havia faraó. Em Midian não havia mar vermelho. Em Midian não havia perseguidores, não havia nada. Então no local de Midian, Moisés se tornou uma pessoa normal. O que Moisés conseguiu em Midian? Moisés casou, Moisés teve filhos, Moisés tinha um emprego, Moisés era uma pessoa normal. E às vezes, irmãos, a gente está buscando ser normal, a gente está buscando ficar em Midian, a gente está buscando morar em Midian. Quantas pessoas, irmãos, estão orando para ficar em Midian? Quantas pessoas estão orando porque querem entrar em Midian? O que ele quer? Ele quer casar. O que ele quer? Ele quer um emprego bom. O que ele quer? Ele quer ter filhos. E Deus está falando hoje aqui, Deus não te quer em Midian, Deus te quer mais
mais longe do que isso. Teve um que entendeu ali, vou repetir novamente para ver se alguém mais entende. Deus não te quer só em Midian, Deus não quer só um casamento para você, Deus não quer só um marido para você, não só uma mulher para você. Mas Deus, eu queria tanto um marido. Meu Deus, eu estou ficando velha. Irmão, tá nada, velho. Mas já tem 80 anos. Eu quero profetizar que tem gente aqui, nem que chega nos 80 anos, mas tu vai conseguir. Pode repreender, irmão, não recebe isso não. Eu repreendo também em nome de Jesus. Midian não é o local que Deus te quer. Irmão, Deus não te chamou para ter menino, Deus não te chamou só para ter um emprego, não, irmão, Deus te chamou para libertar um povo que está aprisionado há muito tempo, aleluia. Eu vou repetir em mais alto e bom som, irmãos, Deus te quer além, Deus está te chamando hoje. Eu quero te tirar de Midian, eu quero te colocar no território do avivamento, eu quero te colocar no território da intimidade, eu quero te colocar no território onde tu vai ter a minha presença na tua vida, aleluia, creia. O Espírito Santo está falando hoje aqui. Ele quer algo grande com você, aleluia. Midian está trabalhando, ou melhor, Moisés está trabalhando. Ele está trabalhando aonde? No monte. Está apacentando ovelhas. Imagina comigo, Moisés está lá trabalhando. Moisés está trabalhando, Moisés coloca a ovelha para cá, come comida para cá, come matinho para cá e está trabalhando, irmãos. E a Bíblia diz que Deus visita Moisés no trabalho. A gente precisa tomar muito cuidado com quem nós somos no trabalho, com quem nós somos na faculdade, com quem nós somos lá na nossa casa, porque a gente está pensando que Deus só nos visita na igreja, e a gente está muito enganado, porque o nosso Deus visita no emprego também. Está aqui Moisés trabalhando, Deus foi lá. Irmãos, escuta, há um local de intimidade maior que existe. Quando Jesus Cristo estava falando aos seus discípulos, quando vocês forem orar, corre lá para a Batista das Nações. Não foi isso que ele disse. Quando for orar, corre lá para a Metodista Wesleyana. Não foi isso. Quando vocês forem orar, vai lá para a Batista Ágape. Não foi isso. Quando vocês forem orar, então vai para a Assembleia de Deus. Também não foi isso. Quando vocês forem orar, então vai lá para a Cristã do Brasil. Também não foi isso. Quando vocês forem orar, entra dentro do teu quarto, aleluia, e coloca dentro do teu quarto e começa a me buscar, aleluia, porque aquele que me busca em secreto, eu o recompensarei publicamente. Temos que entender, irmãos, que o local maior de intimidade não é dentro do templo, é fora do templo. Igreja, a palavra igreja vem dos originais eclésia, chamados para fora. No dia que nós entendemos isso, nós seremos cheios da glória e da presença dele. Irmãos, por incrível que pareça, tem gente, irmãos, que aqui dentro fala línguas estranhas, canta, louva, dança, prega, mas quando sai, ele não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita ninguém. Está entregado com o pai há muitos anos. Está com um tempão que não fala com teu pai, está com um tempão que não fala com a tua mãe, está com um tempão que não fala com o irmão, está dentro de casa, mas não fala com ele, irmãos. Talvez Deus está falando com alguém aqui hoje. Deus está falando contigo. Deus pode te visitar na tua casa. Como é que você está na tua casa? Como é que tu está lá no teu emprego? Como é que tu está na tua faculdade? Deus está mudando algumas coisas na vida de pessoas aqui. Deus está mudando algumas coisas na vida de alguém aqui nessa noite. Creia, Deus quer mudar a tua história nessa noite, aleluia. O engraçado é que Deus se manifesta a Moisés no monte, e o que chama a atenção de Moisés está trabalhando, está tudo normal, está tudo bem. De repente, uma sarça começa a queimar. Irmãos, eu quero pregar hoje aqui sobre essa sarça. Eu quero que você entenda bem o recado de Deus através dessa planta aqui hoje. Está lá Moisés trabalhando, cuidando das ovelhas. De repente, uma sarça começa a arder em chamas. Mas o local é um deserto, e é normal aquilo acontecer, porque é um local quente. Até então Moisés está lá trabalhando, começa a queimar. Só que o tempo está passando, a sarça está queimando. A sarça é um arbusto, uma espécie de árvore, e ela começa a queimar. E quando ela começa a queimar, Moisés começa a observar e percebe que a sarça está queimando, mas ela não parou de queimar. E o natural era aquelas madeiras, aquela árvore se tornar carvão, cair, virar cinzas, mas não, ela permanecia de pé.
Deus escolheu uma sarça para usar no deserto. Falei sobre isso uns dias desses, eu gostei muito. O Senhor colocava no meu coração para falar novamente hoje aqui. A sarça, ela tem algumas coisas que nos traz lições poderosas. Deus escolheu uma sarça no meio do deserto. Observa só. Quando a sarça começou a queimar, Moisés ficou impactado com aquilo e chamou a atenção, e de repente ele começou a ir em direção à sarça. Junto com ele todas as suas ovelhas vêm, porque onde o pastor vai, as ovelhas vai também. E ele começa a olhar para aquela sarça queimando. Agora vamos colocar no lugar da sarça. A sarça está lá. Poxa, ninguém nunca olhou para mim. Estou aqui há tanto tempo nesse deserto. Oh, negócio difícil essa vida no deserto. De dia é quente, à noite é frio. Ninguém olha para mim, ninguém me vê. E de repente ela está lá. Pensar que não. Moisés começa a olhar para a sarça. Começa a se aproximar da sarça. E lá vem as ovelhas, e todas as ovelhas estão olhando para ele. O pastor está olhando para ele. Todo mundo começa a observar, e a sarça começa a se achar. Rapaz, está todo mundo olhando para mim. O que está acontecendo, rapaz? Eu estou ficando importante mesmo. De repente a sarça começa a observar que todo mundo está olhando, que as ovelhas estão olhando, e ela começa a se achar. Rapaz, eu vou até agora toda bonitona. E ela começa a se ajeitar. Mas ela não imaginava que quem estava chamando atenção não era ela, era o fogo que estava nela. Vou repetir novamente isso aqui. O que estava chamando a atenção ali não era a sarça, era o fogo que estava sobre a sarça. No momento em que a sarça perdesse aquele fogo, ela seria somente uma qualquer, como era antes, não era nada. Irmão, escuta, Deus quer colocar fogo em você. Deus quer colocar fogo em sua vida, para que você queime e chame a atenção para a glória de Deus. Aleluia. Não é para a tua glória, você continuará sendo sarça, mas o fogo de Deus vai magnificar. Escuta, tem umas pessoas que contam, sabe, uma frase que eu acho muito interessante, que o emprego dignifica o homem. Eu já olho de outra, sabe, o dinheiro dignifica o homem. Eu já olho com outros olhos. Eu olho e digo, a presença de Deus dignifica o homem, o fogo de Deus dignifica o homem. Quando o homem está queimando com a glória de Deus, irmãos, as pessoas querem parar, querem olhar, tem que reverenciar, porque há fogo de Deus naquela pessoa. É por isso, irmãos, que quando Estevão queimava, o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. A Bíblia diz que eles paravam e observavam, e a Bíblia diz que o rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo. Aleluia. De repente a Bíblia diz que Pedro estava pregando, e aonde ele passava, o fogo estava com ele. As pessoas colocavam enfermos perto dele, porque a Bíblia diz que ao passar a sombra de Pedro, quando passava pelo enfermo, o enfermo era curado. A Bíblia diz que Paulo enxugava o seu suor com uma toalhinha e jogava. Alguém pegava a toalhinha, jogava em cima do enfermo, e o enfermo era curado. Não era por causa que eles eram bons, não era isso. É porque o fogo de Deus estava sobre aquele homem. É porque o fogo de Deus estava sobre aquele povo. Deus quer derramar novamente o fogo do avivamento sobre a nossa vida, não para a nossa glória, mas para a glória dele. Aleluia. O Espírito Santo tem um recado para a gente aqui. Eu colocarei fogo sobre você, eu vou te incendiar com a minha glória. Não há coisa maior e melhor nessa terra do que queimar com a glória de Deus na nossa vida. Segunda lição da sarça. A sarça é uma planta que Deus usou dentro do deserto. Aleluia. Pense em tanto de árvores que você conhece, nos nomes de árvore que você conhece. Imagina uma mangueira. No tempo de manga chega, faz lama debaixo. Quem gosta de manga vai atrás de manga. Quem gosta de jambre, jambre lá em Rio Branco chamam de jambre, aqui deve ser jambo, não sei. E aquele, jambo. E aquela planta bonita, que é aquela árvore grande, sabe? Por que Deus não usou um pé de jambo? Por que Deus não usou uma mangueira? Por que Deus não usou um pé de coco? Não. Deus usou a sarça. Por que Deus usou a sarça? Porque a sarça era a única que sobrevivia no deserto ali. Vou repetir novamente. Deus usou a sarça porque ela sobreviveu no deserto. Deus não usou o pé de jambo, Deus não usou o coqueiro, porque nenhum deles sobrevive no deserto. O deserto que tu está passando hoje
não é para te matar. O deserto que talvez você esteja vivendo hoje, o momento de dificuldade que você está enfrentando hoje, não veio para destruir a tua vida, destruir a tua história, acabar com o teu destino, não, pelo contrário. Deus está preparando um ambiente da tua vida para te usar de uma forma gloriosa. No tempo certo você vai ver que o teu deserto tem propósito. Deus não te coloca no deserto à toa. A Bíblia diz que Jesus, ao ser batizado por João Batista, ele saiu e o Espírito de Deus o encaminhou para o deserto. Dentro do deserto ele foi tentado e saiu do deserto como vencedor. Escuta, deserto não é infinito. Vou falar novamente, irmãos, deserto não é infinito, aleluia. Esse deserto que você está enfrentando hoje, é Deus preparando você para o maior tempo da tua história, e a qualquer momento o fogo virá, e você vai ver que valeu a pena passar pelo deserto, aleluia. Imagina comigo agora, pensa comigo agora aqui, irmãos, o que seria dos grandes homens de Deus se não fosse o deserto? O que seria de Jesus se não fosse o deserto? O que seria de Elias se não fosse o deserto? O que seria, irmãos, de Moisés se não fosse o deserto? As maiores dificuldades nos prepara para grandes propósitos em Deus. O que seria de Sadraque, de Mesaque, Abednego se não fosse a fornalha de fogo? O que seria de Daniel, irmão, se não fosse a cova dos leões? O que seria de Elias se não fosse Jezabel, Acabe perseguindo ele? Escuta, o teu deserto, a tua dificuldade, é Deus preparando uma história gloriosa na tua vida, aleluia. Eu vou repetir novamente, levanta a mão para o céu. Deus está te preparando para o maior e melhor tempo da tua vida, aleluia. Aleluia. Da caixa na ravassúria. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga para ele: Deus está te preparando para o melhor tempo da tua vida. Eu sei que é chato, meu irmão. Eu fico, meu Deus, eu fico quase endemoniado quando esse negócio acontece. Eu estou sentado. Mas olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: só escuta, esse deserto está acabando. Esse deserto não é infinito. Se endemoniar alguém aí, a gente expulsa. Terceira lição da sarça. Deus colocou fogo na sarça. Deus usou a sarça. A sarça sobreviveu no deserto. E Deus começou a se manifestar através daquela sarça a Moisés. E quando Deus começa a falar com Moisés na sarça, a primeira coisa que Deus fala, o primeiro recado de Deus, porque Moisés, ele é atraído pelo fogo, e quando ele se volta atraído pelo fogo, ele começa a se aproximar, e quando ele começa a se aproximar, Deus percebe que ele está se aproximando. Escuta, a primeira coisa que acontece quando Moisés decide se aproximar, Deus fala com Moisés. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de você. É impossível alguém buscar Deus e não encontrá-lo, porque nós temos um mapa, nós temos aquele que nos dá um norte, a direção. Então, se você busca Deus, a Bíblia está dizendo, se você se aproximar dele, Ele vai se aproximar de você. Isso acontece na vida de Moisés, quando ele é atraído pela sarça, quando ele é atraído pelo fogo, e ao se aproximar da sarça, Deus fala com Moisés. E quando Deus fala com Moisés, Ele vai dizer: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que tu estás é terra santa. Deus está falando com Moisés: Moisés, tu vai se aproximar de mim, mas tu tem que fazer algumas coisas primeiro. Tira toda a barreira que impede de tu ter contato com a minha santidade. Como assim? Tirar a sandália, irmãos, a sandália era algo que trazia um bloqueio. Se você calçar uma sandália, um sapato aqui agora, e você de repente tirar esse sapato, você vai pisar diretamente no chão. Deus está dizendo assim, ó: tira toda a barreira de tu estar mais próximo de mim, tira toda a barreira de tu tocar na minha santidade, porque a terra que tu estás é terra santa. Então tira aquilo que está empatando de tu estar sentindo a minha santidade. Irmãos, Deus está falando com Moisés algo que talvez está falando com alguém aqui hoje.
Quantas pessoas deixaram de sentir a glória por causa de uma sandália velha, por causa de algo que tirou o contato, que fez ele perder o contato com a santidade, um relacionamento errado, sabe, algo errado que fez com que ele se distanciasse de Deus. Talvez essa sandália, ela não é uma sandália, sabe, tão difícil de entender. Talvez ela tenha nome e sobrenome, talvez é a própria, sabe, irmãos, eu não vou nem falar isso aqui, você já entendeu. É tempo de tirar aquilo que empata eu me aproximar da santidade de Deus. Escuta só, irmãos, Deus poderia sim ter feito a sandália de Moisés desaparecer. Sumiu. Não, Deus não fez isso. Daniel, o que Deus fez foi: Moisés, tira a sandália. Por que Deus mandou Moisés tirar? Porque aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. Tem sandália que é nós que temos que tirar. Tem bloqueio que é nós que temos que tirar. Tem coisas que nos bloqueiam com os céus, irmãos. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz assim, ó: os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vós clamando, Ele não vos ouça. Por isso que tem gente que ora, grita, fala, e Deus parece que não está ouvindo. E ele está lá todo dia, irmãos, o cara está lá orando, está na igreja, que saiu daqui, ele foi fazer sexo com o namorado. E ele está dizendo: meu Deus, por que Deus não me ouve? Estou orando todo tempo e Deus não me escuta. E aí ele terminou o culto, ele foi fazer o quê? Ele foi assistir pornografia no celular. Não, mas Deus, eu estou todo tempo orando, parece que Deus não está me ouvindo. Ele saiu daqui, o que ele foi fazer? Foi conversar coisas imundas, sabe, nas redes sociais, coisas que são abomináveis a Deus, mas ele está dizendo: meu Deus, por que será que Deus não me escuta? Às vezes a gente precisa, queridos. Estou pregando para jovem aqui. Sou jovem também, tenho 25 anos de idade. Desde os meus 15 anos, foi a primeira vez que eu dei uma palavra na minha vida. Nunca mais eu quis deixar esse negócio. Que coisa boa foi isso, irmãos. A primeira vez eu me lembro, era 1 hora de pregação. Eu preguei, e eu não sabia pregar a nada. E aí, eu tentando enrolar, falar alguma coisa, eu terminei, e eu saí nervoso, não sabia nem o que estava falando. Quando eu saí, eu perguntei lá do meu amigo Halid, e aí, Halid, será que eu preguei? Quanto tempo que eu preguei? Pai, mano, deu 5 minutos. Não, cara, deu uns 15, não, deu 5 minutos daqui. Às vezes, irmãos, a gente não está vivendo um ministério com Deus por causa que a gente se apegou muito à sandália e não quer tirar a sandália. Me lembro que eu tenho um sobrinho, irmãos, e quando ele calça a sandália, ele vai para todo canto, ele quer dormir com a sandália. Se tu tirar a sandália dele, ele chora. Tem gente, irmãos, que é igual ao meu sobrinho. Ele se apegou demais com a sandália. Ele está apaixonado pela sandália. Ele pensa que ama a sandália, mas não está amando coisa nenhuma, porque a sandália está destruindo ele. E às vezes a sandália sabe que está destruindo ele, e a sandália não tem atitude de dizer assim: rapaz, vou ter que buscar Deus, sai fora, deixa em paz. Mas a sandália não fala isso. A sandália não fala. E ele não quer tirar, irmãos. Hoje Deus está falando aqui: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração aí. Deus talvez está denunciando algumas sandálias para você. Tira a sandália dos teus pés, Moisés. Tira a sandália dos teus pés. Eu tenho um futuro glorioso para ti, Moisés, mas primeiro tira a sandália. Moisés, enquanto tu não tirar, tu não vai sentir a minha santidade. Moisés, tira a sandália dos teus pés. Aleluia. Tira a sandália dos teus pés. Tira a sandália. Hoje o Espírito Santo vai te dar força para você tirar a sandália. A graça de Deus vem sobre a vida de muita gente aqui. Você vai ter força para colocar um ponto final naquela situação. Você vai ter força para colocar um ponto final naquela área da tua vida que há muito tempo tu não consegue. Está orando: Deus, me dá força, me dá força. Ei, o Espírito Santo te dará forças essa noite para você arrancar essa sandália, jogar fora e se aproximar e ter contato com a glória de Deus. Aleluias. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 38, 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nenhuma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só as sandálias. Ele falou a altura, a profundidade, nem o inferno, irmão, nem o universo
Só quem pode nos separar de Deus é nós mesmos. Só quem pode nos separar do projeto que Deus Ele colocou para você viver é nós mesmos. Só quem pode atrapalhar, irmãos. Jesus não disse assim, ó: quem quiser vir após mim, lute contra Satanás e venha. Quem quiser vir após mim, lute contra a sandália e venha. Não. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga e vem. Parece o tema da mensagem de hoje, irmãos. Vem. Aleluia. Fecha teus olhos por um momento, eu não encerrei ainda. Mas o versículo 10 está agora entrando no coração de algumas pessoas. Vem agora. Vem agora. Fecha teus olhos. É agora. Deus quer agora. Deus quer agora. Deus quer agora. Da caixa dará. Vem agora. Vem agora. É agora. Deus te quer hoje. Deus te quer hoje. Deus quer você hoje. Abracaxadarabasúria. Espírito Santo, nesse momento eu te peço, toda barreira, tudo aquilo que empatava os teus filhos de ter intimidade com a tua glória, seja quebrado nessa noite, seja destruído nessa noite de sexta-feira. Que hoje seja um tempo onde ele venha viver o extraordinário na tua presença, que ele venha viver aquilo que ele nunca viveu, que ele venha começar a ter a presença que ele sempre quis, mas não teve força para buscar hoje. Deus está te dando forças para viver aquilo que tu não viveu. Quem crê nessas palavras, diga glória a Deus. Quando Deus está falando com Moisés, ele diz assim, ó: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, e eu vi que o meu povo estão orando, estão buscando, estão pedindo ajuda, e estão sofrendo, estão passando por dificuldade, e eles buscaram a minha face, e eu os ouvi, e desci para libertar o meu povo. Moisés, eu vou te levar lá, eu quero que tu vá até o Egito, porque eu vou te usar para tu libertar o meu povo. Irmãos, agora observe isso aqui. Cara, isso aqui é muito forte. Deus está dizendo: Moisés, eu vou te levar novamente no Egito. Imagina comigo, irmãos. Moisés está com medo. Meu Deus, tomei um susto agora, irmãos. Eu vi um monte de gente ali, eu estava nem lembrado de gente ali. Eu pensava que eu estava tendo uma visão aqui agora. Pensava que eram os anjos voltando e eu... Vamos continuar isso aqui. Pai Senhor, irmãos, eu não saudei vocês também. Onde é que eu estava, Jesus? Até bem esqueci agora. Levarei no Egito. Te levarei novamente no Egito. Eu vou te levar lá para o Egito, e lá eu vou libertar meu povo. De repente, talvez Moisés comece, irmãos, a pensar: mas meu Deus, eu saí lá do Egito como assassino, eu saí lá do Egito foragido, eu saí lá do Egito e eu fugi de lá porque eu fiquei com medo, que eu matei, eu fiz coisa errada lá, e lá onde eu era prestigiado, porque eu era criado lá dentro do palácio, eu fugi de lá, e as pessoas diziam: Moisés foi embora. Moisés um dia que estava aqui, estava estudando, estava se preparando, estava no meio dos egípcios, Moisés matou e foi envergonhado e foi embora. Quantas pessoas tinham inveja da vida que Moisés estava tendo, quantas pessoas tinham inveja daquilo que Moisés estava possuindo, e de repente Deus falou: Moisés, eu vou te levar lá para a terra onde tu foi humilhado, onde tu fugiu e foi foragido de lá. Moisés, eu vou te levar para a terra onde tu passou vergonha, tu cometeu coisas erradas, eu vou te levar lá para lá. Mas imagina comigo, irmão. Mas Senhor, eu matei lá, eu saí de lá todo errado, eu estou foragido, se ele me pegar, vão me matar. Pois é, mas eu vou te levar para lá. Mas se eu passei vergonha lá, eles me humilharam, porque eu saí fugindo, alguém ainda quase que me pegavam ainda, mas eu consegui fugir. Mas eu vou te levar para lá. Deus está falando para Moisés: Moisés, na terra onde tu foi humilhado, eu vou te levar e vou te exaltar, vou te colocar como libertador do meu povo, eu vou exaltar o meu nome através da tua vida. Aleluia. Deus está falando com Moisés: eu vou te levar na terra onde te humilharam. Queridos, Deus é profissional nisso. Ele é profissional em levar você nos ambientes onde você foi humilhado, onde ninguém acreditou em você, onde ninguém dá nada, deu nada e continua também não dando. Deus é profissional em te levar lá novamente.
e fazer coisas grandes através da tua vida. Aleluia.